Boa tarde a todos. Vamos a falar sobre o limite entre aqui e ali, presença e proximidade didática na era da nova normalidade. Então, em um boletim interno da Organização Mundial da Saúde da segunda quinzena de março de 2020, a epidemiologista Maria Van Kerkhove sublinhou os riscos associados ao uso oficial e generalizado da expressão distanciamento social. A estudiosa da OMS observou nessa nota que hoje, através da tecnologia, podemos permanecer em contato de várias maneiras entre as pessoas, sem estar fisicamente na mesma sala ou no mesmo espaço juntos. E sublinhou a necessidade de não perder de vista a condição de interconexão. Em todo o mundo e também na Itália e no Brasil, foi possível observar o uso amplo da expressão distanciamento social para definir estratégias não farmacológicas para a contenção de infecções relacionadas à disseminação do vírus SARS-CoV-2. Para os operadores escolares, a suspensão das atividades didáticas de convivência física e a transição para as atividades online coincidiram com uma situação sem precedentes, nunca experimentada, com diferenças significativas em relação ao que ocorreu no campo acadêmico. O uso institucional das expressões mencionadas, como distanciamento social, levou a alguns mal-entendidos. Há um uso desatento, também no campo do ensino e da pesquisa, há um uso desatento de conceitos que se tornaram patrimônio comum, mas que não são rigorosos em nível epistemológico. Assim como a discussão na Organização Mundial da Saúde, que mostra a necessidade de atualizar uma terminologia epidemiológica que se formou em uma época em que o distanciamento físico e social coincidiam amplamente. Também no debate internacional sobre ensino à distância, EAD, influenciaram quadros conceituais não adequados à realidade das relações materiais e a construção de caminhos de aprendizagem significativos e o ensino digitalmente aumentado. Falamos de uma definição compreensivelmente negativa, portanto, apesar do ser humano sempre ter produzido sistemas para armazenamento e transporte de conhecimento e ensino à distância, temos definido uma realidade em negativo. De fato, a evolução da chamada formação à distância tem sido caracterizada principalmente por abordagens educacionais e paradigmas de aprendizagem, implícitos ou explícitos, do tipo transmissivo, meramente transmissivo. A difusão dos caminhos de aprendizagem do e-learning e a progressiva introdução de cursos online em contextos formais e informais viram gradualmente a recuperação, embora nem sempre concretizada, de paradigmas e quadros epistemológicos que se referem ao cognitivismo, construtivismo social e construcionismo. Aqui há uma passagem significativa em direção de uma centralidade das metodologias didáticas, em oposição à mera consideração da única variável tecnológica como elemento caracterizador. O aspecto mais importante do aprendizado online parece então não residir mais em algo que está ausente, definição em negativo, ou seja,
presença é entendida como copresença física no mesmo espaço. Mas o aprendizado online parece ser caracterizado também de algo que está presente. A interação é a possibilidade de construir caminhos participativos com a experiência do aluno no centro. Então, algo presente, não ausente. Um dos argumentos mais usados nos meses em que a chamada EAD foi imposta, ou seja, que a aprendizagem significativa e real seria possível apenas em condições de coexistência física no mesmo espaço, é, de fato, baseado em uma suposição considerada a priori como verdadeira, mas não comprovada, e mesmo não consistente em nível epistemológico. No campo didático, se não há planejamento e construção de relações educacionais e caminhos de aprendizagem inclusivos, há muita distância, mesmo em situações de presença física. Distância na presença física. Por outro lado, no contexto de estudos de learning e treinamento online, em alguns casos foi possível experimentar empiricamente, mesmo durante os meses de lockdown, como poder haver presença, envolvimento, participação em situações de aprendizado possibilitadas da a mesma infraestrutura de rede. Portanto, é útil repensar o próprio conceito de presença, afastando-se da dupla estrutura do senso comum, nos contextos discursivos, e do assim chamado determinismo tecnológico, no contexto epistemológico. Então, temos que afastar-nos dessa dupla estrutura do sentido comum e do determinismo tecnológico para retornar mais corretamente às mídias e às suas funções de tecnologias facilitadoras. Podemos pensar a expansão das primeiras conexões telefônicas na segunda metade do século XIX, que nos mostrou imediatamente como a então nova tecnologia previa o estabelecimento de uma rede de conexões, não apenas físicas, mas também sociais. E usos particulares do novo meio do teléfono, nessa época, inicialmente associados a necessidades comerciais, cooperativas, revelaram gradualmente a necessidade de entrar em contato com comunidades e grupos de pessoas mais ou menos homogêneos. Por exemplo, em territórios caracterizados por distâncias muito grandes, a difusão do telefone aumentou a possibilidade de comunicação e manutenção das relações existentes, bem como a sensação mesma de pertencer a comunidades específicas. Nas grandes cidades, essa dinâmica acompanhou os processos de urbanização dos subúrbios, permitindo a manutenção mesma de relações sociais ameaçados por movimentos e transferências relacionadas à industrialização. Pessoas que se mudaram de bairro, assim. A infraestrutura da rede telefônica contribuiu, portanto, para o aumento da complexidade das estratificações sociais em contextos que eram de forte mudança socioeconômica, tornando a comunicação à distância cada vez mais familiar, capaz de ter efeitos imediatos e perceptíveis, e muitas vezes atuando como precondição para práticas sociais específicas. E a história da adoção social do telefone é central para entender cada evolução subsequente da comunicação à distância, e para rejeitar as leituras enganosas, que aparentemente são de bom senso e parecem óbvias, mas são de uma prática reducionistas de processos complexos. Então, essa história nos ensina que não temos que construir leituras reducionistas,
como frequentemente na história da mídia e das mudanças culturais e tecnológicas, também neste caso, quando falamos de funcionar como uma pré-condição, não significa determinar uma coisa, mas garantir as condições de possibilidade para práticas sociais específicas, que de outra maneira, de outra forma, são latentes ou inexequíveis. Então, precisamos trabalhar em uma abordagem antireducionista e antideterminista, de que ainda hoje também beneficia parte da tradição dos estudos, por exemplo, da media education, educação em mídia, uma abordagem que não lê a mídia em uma chave meramente instrumental, mas as interpreta como, em um sentido ambiental, como ecossistemas comunicativos e relacionais. Então, o uso diário generalizado das tecnologias de rede para a informação, para a comunicação, levou o filósofo da informação, Luciano Floridi, a capitalizar uma reflexão de décadas de estudos e análises sobre esse tema como uma proposta de adoção de um neologismo que ele chamou de on-life. E ele fala de que o mundo digital online transborda para o mundo analógico offline, como o qual está se misturando. E ele fala de on-life, online e offline que se compenetram. À medida que as interfaces se tornam progressivamente menos visíveis, disse Luciano Floridi, a fronteira entre o aqui analógico, baseado em carbono offline, e o ali, digital, baseado em silício, online, etc. Essa fronteira se torna mais indistinta, ele fala. E isso acontece também com a vantagem do aqui como do lá. E as análises de Floridi referem-se à dimensão da infosfera atual, que é cada vez mais sincronizada, deslocalizada, correlacionada, e é uma realidade capaz de absorver a maioria das outras, em virtude da sua capacidade de tradução e transcodificação generativa. Falamos de convergência digital. Não? Repensar muitos aspectos da realidade em termos informacionais, portanto, significa raciocinar em termos do que o mesmo Floridi e outros estudiosos chamam de materialismo digital ou materialismo virtual. Então, o conceito da distância não parece o mais adequado para descrever as práticas de ensino profissionais que as tecnologias de rede permitem. Porque a dicotomia construída sobre distância e proximidade é aquela que as tecnologias da telepresença, primeiro eletrônicas e digitais e depois de redes, permitiram superar do ponto de vista metodológico. Essa dicotomia já foi superada para as mesmas tecnologias de comunicação. Além disso, no nível epistemológico, científico, a redução de análise ao mero conceito da distância física une arbitrariamente, deterministicamente, experiências e realidades muito diferentes entre elas. Uma conversa no intercomunicador não equivale a um curso de treinamento online. Então, o contraste entre presença física e distância segue em todos os aspectos outras oposições dicotômicas que conhecemos. Por exemplo, natureza e cultura, mente e corpo, episteme e tecne, real e virtual, etc. etc. Dicotomias que caracterizaram muitos discursos por um longo tempo e não poucas análises sobre mudanças culturais e sociotecnológicas. Mas se a realidade contemporânea já está on-live, com essa compreensão de online e offline, é necessário, portanto, superar o uso de categorias interpretativas que não são mais capazes de restaurar o significado profundo das transformações que estamos experimentando agora. Então, com base
em esses mal entendidos conceituais construídos sobre categorias inadequadas, o treinamento do uso de mídia digital na escola, mesmo em contextos de importantes reformas estruturais aqui na Itália, na Inglaterra e em outros países, muitas vezes esse treinamento no uso da mídia digital resultou em uma mera atualização informática, referente ao uso técnico e não ao aprofundamento de aspectos metodológicos específicos que são conectados a diferentes ecossistemas de comunicação. No entanto, algumas dessas tecnologias informáticas, que hoje são a base também dos caminhos de ensino online, falamos da infraestrutura básica do web até plataformas wikis, ambientes de produção colaborativas, algumas dessas tecnologias, nas intenções de seus criadores, nasceram não pela necessidade de ultrapassar distâncias, mas por a necessidade de melhorar qualitativamente os modos de cooperação entre as pessoas. Então, é uma coisa muito diferente. Pessoas que criaram tecnologias não para ultrapassar, superar distâncias, mas para fazer que as pessoas colaboraram melhor. Então, considerar tecnologias sem levar em consideração as culturas que as produziram leva frequentemente a não compreender, no entrelaçamento de dispositivos e práticas culturais, a dimensão infraestrutural, na qual se baseiam os processos de produção e disseminação de conhecimento. Por isso se fala de materialismo digital. A dimensão da infraestrutura é central. É o quadro sociotecnológico, material, antropológico, dentro do qual nosso modelo escolar tomou forma e cresceu, mudou com o tempo. E com ele, e com esse quadro, mudaram os modos, os tempos, os espaços de produção e reprodução do conhecimento. Então, devemos nos perguntar se esses modos, tempos e espaços são apenas neutros, ou mesmo forças motrizes para a geração de novos conhecimentos, de alguma forma sintonizados com, por exemplo, as afirmações de Floridi sobre nossas concepções da natureza última da realidade, que ele chama de ainda newtoniana, e que pertence à modernidade. Para o filósofo de Oxford, Luciano Floridi, a nossa sociedade, o nosso sistema educacional ainda não estão de acordo com essas transformações. A sociedade mudou, o modelo escolar muito menos, e a cultura dos modelos escolares muito menos. Assim, como os erros conceituais devidos a um aparato epidemiológico teórico de mudança lenta impuseram a definição enganosa de distanciamento social, da mesma maneira, nos contextos didáticos, foram adotados e usados com pressa conceitos que se mostram fracos, e se não completamente imprecisos no nível epistemológico. Hoje, as instituições da saúde globais reconhecem tardiamente que a distância física é medida em centímetros ou metros, e que a distância social depende do tipo de vínculos e conexões entre as pessoas. E essa diferença é reconhecida, e os estudos de mídia colocaram por décadas esses assuntos. É, portanto, reconhecida que a ideia de socialidade e a ideia da proximidade social, por um longo tempo, não depende mais necessariamente da distância física. É a história das telecomunicações, não? Então, uma análise cuidadosa das experiências didáticas da emergência, do mês de março de 2020 até hoje, permite detectar, apesar da desorganização geral, dois aspectos cruciais. Um é o problema conhecido do despreparo generalizado, que não é apenas
técnico, mais metodológico, de muitos profissionais que trabalham na escola. Então, um despreparo generalizado e, apesar disso, a vontade de nutrir com força a dimensão crucial da relação educacional em um contexto de fortes instabilidades psicológicas e emocionais. Porque nos meses do lockdown, os estudantes, as famílias, os mesmos docentes perceberam contextos de crises, de problemas muito fortes. Então, insistir na centralidade da relação educacional, apesar de uma desorganização geral, mostrou como foi possível um ensino de proximidade em uma emergência como a do lockdown devido à pandemia global do coronavírus, que foi possível só graças às formas de presença e socialidade online mediadas pelas infraestruturas de rede. Então, o que foi chamado indevidamente do EAD, Educação à Distância, Ensino à Distância, foi, na verdade, para muitos alunos e professores, apesar da natureza improvisada e emergencial, uma parte importante do que nos permitiu não experimentar formas de ausência ou distanciamento social verdadeiro. E nos permitiu viver apenas a condição de distanciamento físico, mas não a condição do distanciamento social. Então, essa dimensão da relação é fundamental, é central. Então, permitida para a infraestrutura de rede. Nos últimos meses, a dimensão da relação educacional, que sempre esteve no centro de uma parte da tradição pedagógica, ressurgiu como crucial. Acima e além das questões disciplinares ou relacionadas à avaliação, é uma relação muito forte com a dimensão da conexão. A conexão entre pessoas, a conexão entre dispositivos, a conexão entre pessoas e dispositivos, redes de máquinas e redes de pessoas. Então, a mesma ideia do software como horizonte da experiência. E, acima de tudo, o reconhecimento de estar imersos todos em uma sociedade de software, em uma software society, na qual o código, o software, se torna a dimensão que permeia todas as áreas da vida contemporânea. Essa é uma questão fundamental. Ser forçado a ter que ensinar somente por meio da mediação do software, sem uma preparação adequada, significou que muitos precisaram lidar com uma realidade quase completamente desconhecida. Muitos docentes, muitos professores, de fato, usaram aplicativos e ambientes conhecidos por necessidades que não eram didáticas, por exemplo, mensagem em WhatsApp, em Telegram ou outras plataformas. Outros se depararam com umas plataformas que já utilizadas nas escolas, outros ainda aprenderam a utilizar plataformas nunca antes experimentadas. Por quê? Porque não tinham uma preparação adequada anterior. Então, essas experiências foram relatadas por gerentes, professores, alunos de diferentes maneiras. Em quase todos esses relatórios emerge explicitamente ou implicitamente o papel da presença de uma relação educativa mediada por o software. Uma relação que, como alguns salientaram, não é apenas professor-turma, professor-alunos, mas também foi aluno-aluno, em muitos casos também de maneira informal, da contingência, também envolveu famílias. Então, os gerentes e professores que já eram envolvidos há algum tempo no treinamento das principais habilidades do século XXI, que são identificados para grupos de trabalhos internacionais, etc. Esses gerentes e esses professores que já trabalharam sobre esses assuntos são aqueles que foram capazes de responder melhor à súbita mudança de cenário, porque já estavam ativos na frente do ensino digital
é digitalmente aumentado. Muitos outros, de fato a maioria do corpo docente, encontraram várias dificuldades no gerenciamento do ensino de emergência. E os muitos problemas associados a esse ensino de emergência foram imediatamente identificados, mas no debate público, que era devido a erros conceituais ilustrados agora, não? De que temos falado, é uma falta de preparação substancial. Esses problemas identificados foram frequentemente confundidos com problemas do ensino online como um todo. Os problemas que eram da didática da emergência foram associados com o ensino online em geral. Um erro muito grande. Muitos têm confundido uma realidade forçada pela contenção da pandemia, amplamente improvisada e desprovida de referências metodológicas e epistemológicas, por algo que, em vez, tem uma sólida tradição de estudos, práticas, pesquisas, que é o âmbito do e-learning, não? Da pesquisa sobre aprendizagem online, etc. E alguns estudiosos e pesquisadores que lidam com design instrucional e tecnologia de aprendizagem sublinham as diferenças substanciais entre o que chamam de emergency remote teaching, ensino remoto de emergência, e online learning, aprendizado online. São duas coisas diferentes. De um lado, ensino remoto de emergência, sem preparação metodológica, sem referências, com pressa, etc. Do outro lado, o aprendizado online, o e-learning concreto, online learning. E confundir o mero abastecimento, falamos assim, remoto de conteúdos como um sólido caminho de aprendizado online é um claro erro conceitual que tende a se reproduzir, tanto na escola quanto na universidade. Parte do mundo escolar, por exemplo, sofreu os meses da chamada EAD, do ensino à distância. Na Itália, EDAD, didática à distância. Parte do mundo escolar sofreu essa dimensão da emergência como sofrimento que claramente, parcialmente é compreensível, mas que também traz o desejo de poder voltar rapidamente ao ensino exatamente como antes. E o lockdown, a fechada de todo, em uma inspeção mais, como uma análise mais detalhada, destacou os problemas críticos e os limites de uma certa maneira de entender o ensino online. E os problemas e limitações críticas de sala de aula offline, tradicional, e dos métodos de ensino normais, não online. Então, por exemplo, muitas horas na frente da tela, a representação online de palestras estáticas já difíceis offline, uma avaliação cada vez mais desequilibrada, focada sobre a dimensão meramente sumativa e não naquela formativa, não? Uma administração excessiva de tarefas, etc. São elementos úteis para uma reflexão sobre construção de melhores caminhos de integração entre ensino offline e ensino online. Também à luz de décadas de estudos sobre e-learning e educação online. Então, concluindo, o novo normal, a nova normalidade de que todos falamos, a nova normalidade, implicará respostas estruturais em termos de contenção da epidemia ou futuras epidemias, bem como novos hábitos. A dimensão online do ensino digital serviu em grande parte para lidar com a impossibilidade de preencher espaços com proximidade física
E essa condição precisa fez aparecer imediatamente, além dos méritos de manter relações sociais e educacionais, todos os limites da ausência generalizada de preparação e consequente ausência de capacidade de planejamento adequada. Então, sabemos pela pesquisa que os resultados efetivos do aprendizado online derivam de um planejamento cuidadoso e do planejamento didático e da adoção de modelos sistemáticos para sua implementação. O planejamento didático é fundamental no ensino offline e no ensino online, assim como no ensino on-live, para falar com Luciano Florido. Estar presente fisicamente não garante por si só um aprendizado melhor do que outras condições de presença, porque podemos ter ausência também em presença se não temos construído uma relação educativa forte. Não é apenas a tecnologia usada que faz a diferença no ambiente de ensino, um livro, um quadro, uma plataforma online, um aplicativo móvel, mas o conjunto de metodologias escolhidas e o planejamento dos cursos de treinamentos mais adequados, com base nos objetivos a serem alcançados. Quais são os objetivos que temos que alcançar? E como fazemos para alcançar esses objetivos? Vamos planejar didaticamente um curso, offline e online, claramente. Portanto, temos literatura, conhecimento e habilidades suficientes para, por um lado, melhorar a oferta educacional e o ensino online das universidades, e por outro, integrar a lógica, as infraestruturas de rede nos contextos escolares. E, portanto, na mesma cultura organizacional, na gestão profissional de gerentes, professores, estudantes e funcionários da escola. E só será possível fazer isso a partir da recusa de qualquer dicotomia entre offline e online, entre ensino presencial e à distância, entre aprendizado analógico e digital. Muito obrigado.